As pontes vivas, também conhecidas como pontes de raízes ou pontes aéreas, são estruturas naturais formadas por árvores vivas que crescem e se fundem ao longo do tempo, formando uma passagem sobre rios, córregos ou desfiladeiros. Esse fenômeno ocorre quando as raízes de árvores perenes são guiadas e treinadas por seres humanos para crescer em uma determinada direção e se entrelaçar para criar uma estrutura de suporte. Essa técnica é mais usada por 3 tribos diferentes que são Kazi. Os Kazi são uma das principais tribos indígenas da região de Meghalaya e são conhecidos por sua habilidade em construir pontes vivas. Eles têm sido os principais responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção das pontes vivas na área. Jantia. Os Jantia são outra importante tribo indígena de Meghalaya, também conhecida por sua contribuição na criação de pontes vivas. Eles têm sido ativos na região de Jhatia Hills, ajudando a construir e preservar essas estruturas. E os Garo. Os Garos são uma das maiores tribos indígenas de Meghalaya. Embora a prática de construir pontes vivas seja mais comumente associada aos Kazi e Jantia, também há registros de pontes vivas construídas pelos Garo em algumas áreas da região. A técnica para o desenvolvimento de pontes vivas é antiga e ainda é utilizada em algumas regiões, como em Meghalaya, no nordeste da Índia. Nesses locais, os moradores usam a técnica conhecida como road bridges, na tradução fica pontes de raízes, para criar passagens seguras e duradouras sobre rios e vales. Essas pontes podem levar décadas para se desenvolverem completamente, pois requerem um processo gradual de orientação e treinamento das raízes. Os moradores locais começam a construção das pontes vivas plantando árvores jovens nas margens do rio ou vale. Eles guiam as raízes das árvores por meio de estruturas temporárias, como andaimes de bambu ou canos de metal, direcionando-as na direção desejada. À medida que as raízes crescem, elas são constantemente podadas e moldadas para fortalecer a estrutura e encorajar o crescimento na direção desejada. Conforme as raízes se desenvolvem, elas se fundem, formando uma estrutura sólida e contínua. Uma das vantagens das pontes vivas é a sua durabilidade. Ao contrário das pontes tradicionais que podem se deteriorar ou ser danificadas com o tempo, as pontes vivas têm a capacidade de se fortalecer e se regenerar naturalmente à medida que as árvores continuam a crescer. Elas também são consideradas mais resistentes a enchentes e terremotos, pois sua estrutura flexível pode se adaptar às condições ambientais. Além disso, as pontes vivas são ecologicamente sustentáveis, pois são feitas com recursos naturais renováveis. Elas promovem a conservação das florestas, incentivam a biodiversidade e reduzem a necessidade de materiais artificiais ou sintéticos. As pontes vivas são um exemplo notável de como a natureza e o ser humano podem trabalhar em conjunto para criar soluções engenhosas e harmoniosas. Elas não apenas fornecem uma passagem funcional, mas também são um testemunho da engenhosidade humana e da capacidade de colaboração com o mundo natural para superar desafios arquitetônicos e ambientais. Agora me conta aí, você sabia disso? Sim ou não? Deixa aí nos comentários o que achou dessa informação.